Olá, sejam bem-vindos ao Canoas Podcast. Essa é mais uma entrevista da série Eleições 2022, que tem a intenção aí de democratizar ainda mais as informações a respeito dos candidatos e candidatas do pleito deste ano, uma coprodução do Jornal Timoneiro com o estúdio AT Play. Nós estamos recebendo aqui hoje na redação o Emerson. Ele é técnico em mecânica, estudante de engenharia de produção, presidente da ABRIC e candidato a deputado federal pelo PSOL. Seja muito bem-vindo, Emerson. Obrigado, então. Fico, primeiramente, muito feliz, agradecido, né, de ter a oportunidade de estar aqui participando com vocês. Sempre falo que é uma baita oportunidade quando as organizações, as instituições, né, abrem espaço para as candidaturas, né, do Estado e principalmente aqui da região também, para a gente estar apresentando nossa plataforma, falando um pouco sobre a nossa trajetória, né, e o que traz a gente, né, a ser candidato nas eleições desse ano. Candidato, a defesa da ciência, da pesquisa e da tecnologia aparecem em destaque na tua plataforma eleitoral. Durante o governo Bolsonaro, houve muitos cortes nas principais agências em fomento público à pesquisa, de fomento público à pesquisa. Qual a tua posição sobre esses cortes, tá? E quais os teus projetos na área de ciência e tecnologia? A gente está nos últimos anos numa decrescente quando a gente fala em ciência e pesquisa. Tá? A grande questão da ciência e pesquisa hoje é que nos últimos anos, ciência e pesquisa e tecnologia e a área de educação são as duas áreas que mais sofrem cortes em todos os ministérios. Isso vem acontecendo há mais de 10 anos. Quando a gente fala, por exemplo, em bolsas de pesquisa não sofrem reajuste há 9 anos. Né? Então, além de não ter reajuste no próprio valor das bolsas, a gente não vem tendo um fomento em ter mais bolsas de pesquisa. Né? Isso é um ataque direto às instituições de pesquisa, né? CAPES, CNPq e outras instituições de fomento que fazem a ciência e pesquisa se desenvolver e crescer no país. E a gente viu também agora com o cenário da pandemia, né, a importância da ciência e pesquisa para o nosso país. Né? Sem ciência e pesquisa a gente não se desenvolve. E a grande questão da ciência e pesquisa, né, isso foi um ataque claro do governo Bolsonaro, que não bastava fazerem os cortes, né, mas é um governo negacionista. Né? Então é um governo que vai de fato contra a ciência. E é por isso que a gente se coloca não só como uma candidatura que vai participar da bancada da ciência, né? Tem um grupo de deputados em todo o Brasil que se juntou, né? Eu faço parte desse grupo, representando o mais jovem candidato dentro desse grupo, né? Participa o Ricardo Galvão, que é aquele ex-diretor do INPE, né? Que fez questão de apontar o dedo lá pro Ricardo Salles, né? Do ministro do Meio Ambiente, né? Que falava que queria passar a boiada, né? No governo Bolsonaro. Então, tá o Ricardo Galvão participando junto, né? A Marina também, que é uma cientista lá de São Paulo, participando, reitores de várias universidades do país, e eu tô lá junto, né, como o mais jovem desses candidatos. E esse grupo, né, a gente fez a bancada da ciência justamente para se contrapor a esses ataques do governo Bolsonaro e que a gente viu os ataques também no Congresso, né, porque hoje o Congresso ele é representado por umas bancadas bem diferentes do que seria uma bancada do conhecimento ou uma bancada da ciência, né. Hoje o que tu tem no Congresso é a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Então, bem diferente das bancadas que a gente quer estar representando lá no Congresso Nacional. E quando eu falo de ciência e pesquisa também, na nossa plataforma tem algo diferente, tá? Que é o quê? A ciência e pesquisa ela não me tocou na minha trajetória, né? Eu sempre digo que o que a gente está apresentando na candidatura não é, obviamente, só minha trajetória, né? Não foi assim que a gente chegou somente aos temas. Tivemos uma construção ampla, mas a trajetória ajuda a se conectar, né, com os temas que a gente vai defender, que a gente quer representar. E a ciência e pesquisa não teria como eu só defender ou só trazer para o centro do debate, né? Por exemplo, somente a parte das bolsas, né, de pesquisa das universidades, somente as instituições de fomento, né? Porque isso é algo que tu começa a visualizar mais, digamos assim, a partir do ensino superior, né, quando tu já está numa fase de universidade. Mas eu aprendi, né, e é totalmente parte da minha trajetória, que a ciência e pesquisa tu pode começar bem antes, né? Com 4 anos de idade, pode fazer ciência e pesquisa. Isso não sei o que falo, né? É uma feira de ciências, é uma escola aqui da região que faz acontecer, né? E que é referência no mundo todo, que é a Fundação Liberato, lá de Novo Hamburgo. Eu tive a oportunidade, né, o privilégio de estudar, de fazer o meu ensino médio, meu técnico lá na Liberato. Na Liberato, né, a gente tem a organização sendo feita por uma instituição pública e de qualidade, da maior feira de ciências jovem da América Latina. E que é a segunda maior feira de ciências jovem do mundo. Isso acontece onde? Muito longe daqui? Não, ali em Novo Hamburgo. Nos pavilhões da FENAC.
A mesma feira que recebe feira de calçado, feira de cerveja, feira de carro antigo, também recebe a maior feira de ciência jovem da América Latina, né? Com mais de 25 países participando todo ano. E que deveria ser um dos grandes orgulhos do povo gaúcho, né? Mas que, por exemplo, tanto a Mostratec quanto as outras feiras de ciência que fazem desenvolver a ciência, né? E as instituições de fomento à ciência e pesquisa jovem no país, o apoio que elas recebem hoje é praticamente zero. Vou dar um exemplo da Mostratec, tá? Mostratec, como eu te falei, um evento grandioso, tá? Ela custa mais ou menos, em média, hoje, para tu fazer um evento como esse, com 25 países participando, cerca de 60 mil pessoas circulando nos pavilhões, movimentando a economia local, lotando rede hoteleira da região, fora o desenvolvimento, a ciência, pesquisa e educação, na casa de 2,5 milhões, tá? Para fazer todo esse evento. Tá? Todo esse evento. A gente vê outros eventos aí que custam, né, valores bem mais honorosos e não sabemos bem o retorno que se tem. 2,5 milhões. A participação hoje da Prefeitura de Novo Hamburgo, por exemplo, para fazer essa feira, é ajudando no aluguel do pavilhão da FENAC. E do governo do estado do Rio Grande do Sul é um valor na casa de 100 mil reais. Todo o resto do valor, a escola pública, que é Liberato, tem que correr atrás com organizações privadas, com instituições privadas, patrocínios, doações, que atualmente recebem. Mas e se amanhã não receber? A gente vai simplesmente deixar de acontecer a maior feira de ciência da América Latina, que acontece aqui do nosso lado, né? Então, esse é um dos pontos já. A gente dá, né, um real incentivo, né, ter uma política de incentivo, não só, obviamente, as feiras de ciência, né, mas as organizações que estão fomentando ciência e pesquisa jovem, né, para a gente já ter a iniciação científica desde pequeno, né? E a gente vê esse trabalho quando tu vai num pavilhão da FENAC, na Mostratec, que inclusive vai ser agora em outubro, né, e tu tem a Mostratec Júnior. Cerca de 300 trabalhos, né, de crianças de 4 a 12 anos, mais ou menos, fazendo ciência e pesquisa. Né? E a grande questão não é que a gente está querendo formar cientistas, não é isso. Mas é o desenvolvimento dessa criança, né, porque vai ter pela frente, né? Porque não é à toa que a gente tem esse exemplo da Liberato, né? Mas é uma escola. É uma escola. A Liberato tem 3.500 alunos. E mesmo se a gente considerar os institutos federais, por exemplo, que também são escolas públicas e de qualidade, né, escolas técnicas, é muito pouco, né? Quantos alunos a gente tem na rede estadual, por exemplo, hoje de ensino? É muita gente. Então, enquanto tem uma pessoa que está tendo uma oportunidade de estudar numa Liberato ou num Instituto Federal, tendo a oportunidade de ter uma qualidade de ensino bem elevada, e daí tu tem um aluno na escola do lado que não tem nem professor. Ou tendo que passar por um modelo agora de novo ensino médio, né? Eles batizaram assim, que na verdade, ser bem sincero, é uma baita porcaria, tá? Porque não vai levar os estudantes a lugar nenhum. Outro ponto do teu programa é a defesa da educação técnica e integral, né? Qual é a importância desses eixos e o que tu precisa enfrentar como deputado, uma vez que eleito, para realizá-los? A questão da educação técnica integral, tá? Vou fazer uma fala até bem brisolista, né? Não tem como, não tem como ser diferente, né? De fato, o Brizola foi um dos maiores defensores das escolas integrais, né? E eu abracei também a pauta das escolas técnicas. O Brizola falava, né, lá no debate presidencial com o Fernando Henrique, né? Se eu não me engano, provavelmente em 1994, quando o Fernando Henrique estava questionando falando que o CIEPS é um baita modelo, escolas legais e tudo mais, mas é muito caro. É muito caro fazer um CIEP. E o Brizola respondeu que, cara, é a ignorância do povo brasileiro. E isso sim custa caro, né? Mas de fato, tu investir numa educação pública de qualidade, na frente lá a gente sabe que vai sair bem mais barato pra gente. Então é nessa linha, a gente precisa de fato investir nas escolas, mas em escolas que de fato, né, coloquem o aluno para estar se desenvolvendo, né? Não acho que as escolas técnicas sejam a única forma, né? Mas é sim uma das formas. E quando o pessoal vem dizer que agora tá com essa moda, né, de militarização das escolas, isso para mim é uma baita moda só. Porque se a gente for olhar os modelos que estão dando certo hoje, é isso que eu digo muito, a gente não precisa criar a roda do zero. Não precisa. Tem modelo que funciona. Institutos federais estão aí para dizer. Fundação Liberato, que são 5, apenas 5, tá? 5 modelos como a Liberato que a gente tem no Brasil todo, lá na época do Juscelino Kubitschek, tá? Que foram criados. E foram só 5. As outras 4, pelo que eu sei, já nem existem mais, tá? Então sobrou uma, né? Fundação Liberato. Mas a gente não precisa criar a roda de novo. Tem modelos de sucesso de ensino público,
técnico integral que funciona no Brasil e que a gente precisa, de fato, avançar para colocar todo o resto do país, né? Então, essa é a primeira coisa. A gente tem a fórmula, mas a gente precisa, de fato, aplicar ela para outros lugares. A questão do ensino técnico, né? Eu acho que, como eu falei, não necessariamente ele seja uma regra que toda escola agora tem que ser. Não, não é isso. Mas a gente tem que dar essa opção. Tem que dar essa opção. Da mesma forma que todo aluno que quiser estar cursando uma universidade, ele tem que ter essa possibilidade de entrar numa universidade. Hoje, tu ter um técnico ou tu ter uma universidade, tudo isso é privilégio, né? E isso é interessante também de falar. E nem quando a gente pensa na universidade, a gente pode falar que... mesmo a pessoa que tá trabalhando, tu tá no trabalho, tu vai direto pra universidade, né? O cara que tá se esforçando ali, conseguiu chegar na universidade. Mas mesmo assim, ele ainda é um privilegiado. Eu sou privilegiado também. Eu sou bolsista, né? Não necessariamente pago, não pago minha mensalidade, consegui uma bolsa. Mas também sou privilegiado. No momento que tu tem meia dúzia de brasileiros cursando uma universidade ou conseguindo fazer um técnico, tudo que é para poucos ainda é privilégio. Então, acho que o ensino técnico, ele é sim uma porta, tanto para o mercado de trabalho, né, e que tem que estar atualizada com o mercado de trabalho, né, isso é relevante, mas para colocar, né, os estudantes num mercado que vai desenvolver eles, né. Não pode ser que nem o modelo do novo ensino médio, por exemplo, que o modelo da nova regra, né, da BNCC, do novo ensino médio, ela teoricamente diz que é para gerar, né, uma trilha do conhecimento, para o aluno poder buscar uma profissão ou algo do tipo. Mas os modelos que a gente está enxergando não é bem assim, tá? Vou dar um exemplo lá de Novo Hamburgo. Temos uma escola piloto já, lá na cidade, que é a Maurício Sirotsky, uma escola de ensino médio do bairro Santo Afonso. No momento que tu tem o novo ensino médio, o que eles fazem? Eles retiram algumas disciplinas, né, para colocar outras que vão ser do teu eixo formativo, do teu eixo, digamos, teoricamente profissional. Então tu perde lá uma disciplina de geografia, de biologia e alguma outra, por exemplo. E tu ganha outras, como por exemplo a Maurício Sirotes, que ganhou alguma disciplina relacionada a marketing, uma gestão financeira, A partir de que idade, desculpa? ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. Eles ganharam 3 disciplinas, uma de gestão financeira, se não me falha a memória, marketing e relações interpessoais. Foi há uns 3 anos atrás, tá? Se eu não me engano, por 2019, ok? Curiosamente, tá no bairro Santo Afonso, segundo maior bairro de Novo Hamburgo. E muito curiosamente, sim, parece uma coincidência, sabe? Meses depois, foi aberta a SX Negócios, tá? Que é a empresa de telemarketing e suporte do Santander, que é a maior empresa de Novo Hamburgo hoje, com 5 mil colaboradores. E que agora pega mais ou menos da onde? Os colaboradores? Os alunos que estão saindo do Maurício Sirotsky. Mas aí tu vai lá para ganhar o quê? Um salário baixo, para ser praticamente sugado pela empresa. E que, sinceramente, o aluno ele tem só aquela possibilidade. Ele não vai ter outra possibilidade. Porque a formação dele do ensino médio foi para aquilo. Ele não sabia. Ele não sabia, mas a escola estava preparando ele para aquele modelo de trabalho, única e exclusivamente. Então, não é um modelo que está desenvolvendo o aluno para poder ver novas áreas, poder ver as oportunidades que ele quer buscar, incentivar ele a talvez fazer uma universidade. E a questão do Congresso, né? Até para conseguir responder inteiramente a pergunta. A gente sabe que a luta não é fácil, como eu comentei lá no início, também na primeira pergunta, né? Hoje as bancadas que tu tem no Congresso são bem diferentes. Tem uma bancada do conhecimento, uma bancada que defende a educação, que vai defender a ciência, pesquisa e tecnologia. É uma das provocações que a gente vai fazer, né? E algo que a gente se provocou muito de fazer já na campanha agora é de ter as propostas que a gente vai realmente apresentar lá, os projetos que a gente quer apresentar. A gente não quer chegar lá, ficar olhando pro lado e pensar para que lado eu vou agora. Que a gente vai estar apresentando? Não. Então a gente formulou, né, num conjunto de pessoas, mais de 50 pessoas, né, 50 propostas, sendo que dessas 50, 16 são para a área da educação e 8 são para a área de ciência e pesquisa. Propostas fundamentadas, que são de atribuição do deputado federal também, isso é relevante, né, porque a gente vê os montes aí, gente que promete negócio meio sem pé nem cabeça, né, que não é nem atribuição do deputado federal, né, que nem a gente vê em eleição municipal, né, vereador prometendo que vai asfaltar a rua, que vai fazer não sei o que, e não faz nada porque não é atribuição dele. Então a gente se preocupou em ter um corpo de propostas, né, que de fato seja possível de ser levado adiante lá no Congresso e de estar fazendo a defesa. Eu acho que a gente vai ter que tensionar muito, né, porque também, mesmo no governo Lula, né, que a gente espera que se eleja, se tudo der certo em primeiro turno ainda,
a gente sabe que não é fácil, porque as outras bancadas vão ser muito fortes e bancada da direita normalmente não é a favor da educação, né? Então, vamos ter que fazer esse enfrentamento. Candidato, a gente está tendo um boom aí de candidaturas de pessoas extremamente jovens, né? Tu falaste agora, foi mais jovem candidato a vereador, né? Isso, em Novo Novo Hamburgo. Hamburgo, fui o candidato mais jovem do... Quantos anos tu tá agora? Eu tô com 23. Com 23 anos. O que fez tu chegar na política, né? E ter assim, essa intenção, né, de participar desse pleito? Qual foi a tua ligação ali inicial? Se bem sincero, assim, pra ser bem honesto também, eu sempre gostei. Sempre gostei de acompanhar, mas eu sempre me vi também, como tudo que eu tento fazer, assim, né? Participo da BRIC, fiz lá o técnico, tô cursando engenharia. Pra quem não sabe o que é a BRIC, pode explicar. Ah, sim, a BRIC também. A gente fala só a sigla, né? Acostumado. Uhum. A BRIC é a Associação Brasileira de Incentivo à Ciência. É uma organização, né, que tem hoje presença em mais de 15 estados e que leva a iniciação científica, aquele modelo que eu falei de tu levar a ciência pros estudantes jovens, para lugares que não tem esse incentivo. Tem muito, né, a maior parte das escolas do país não são uma liberatos, não são um instituto federal. Não sabem nem como é que tu leva ciência e pesquisa para um estudante de ensino fundamental. Então a BRIC faz esse trabalho. A BRIC pegou ex-participantes de feiras de ciência, pesquisadores, né, jovens, para levar ciência e pesquisa para lugares que não têm esse acesso, né? Então, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, a gente está presente. São quase 200 membros, né? Levando ciência e pesquisa para tudo que é cantinho aí, né? E tentando avançar ainda mais. É bem evidente no teu discurso que tu traz sempre o nome da tua cidade, né, para o jogo, né, para o debate político. E então, assim, aproveitando a produção, acabou de dizer que nosso tempo está se encerrando. Jovem, né, traz bastante a ideia da ciência e da tecnologia como uma ferramenta de ensino, né, para as camadas que não têm isso. Sim. Né? E o nome de Novo Hamburgo pro país inteiro, né? Pro estado, agora buscando uma vaga na Assembleia. Eu vou te dar esse tempo, te agradecer primeiro por ter vindo aqui conversar com a gente, desejar boa sorte na tua caminhada aí. E esse tempo agora, no final, fica para ti, para conversar com o eleitor, pra gente estar a menos de uma semana das eleições. Por que votar no Emerson? Por que apostar no PSOL? E... Enfim, com essa, dá o teu número, fala sobre isso, enfim, para quem é de Novo Hamburgo, para quem não é de Novo Hamburgo, que é daqui da região metropolitana, também, que acabou de conhecer, te conhecendo agora, fica à vontade, Emerson. Tranquilo, então. Bem, eu sou o Emerson, né, como vocês conseguiram ouvir, e a gente tá fazendo uma luta grande, né, de ser uma nova representação na política, não só de Novo Hamburgo, mas, né, de ser a nova representação política do estado do Rio Grande do Sul, né, junto com o meu partido, com o PSOL, com toda a nossa chapa, né, que a gente está levando aí, buscando eleger o Edgar Preto governador, o Olívio Dutra nosso senador, o presidente Lula também, se tudo der certo, ainda no primeiro turno, mas também entendendo a importância da gente eleger mandatos combativos, né? E que vão colocar no dia a dia das pessoas, levar o dia a dia das pessoas para o centro dos debates, né? O Congresso tem que pautar o que está sendo pautado no dia a dia de cada um. E essa tem que ser a luta que a gente vai fazer lá. Então, levar a ciência e pesquisa, levar a educação, os direitos da comunidade LGBT, saúde, direito à cidade, trabalho e renda e economia lá para o Congresso. Mas com a visão, sim, aqui da nossa região, das nossas cidades e aqui do nosso estado. Meu número é o 5025 e todo mundo que puder dar esse voto de confiança numa das candidaturas mais jovens do estado, a gente vai agradecer muito. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, saber mais da tua plataforma, Emerson, como é que faz? Meu Facebook, meu Instagram também é @doemersoncosta, né? Então, por mais que meu nome seja Emerson da Costa, tem que pesquisar lá, @doemersoncosta, né? Mas provavelmente se botar Emerson da Costa lá, já vai achar a gente lá. A gente tá no Twitter, tá no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram, tá no LinkedIn, tá em tudo que é rede que a gente for procurar, a gente vai estar lá. Vai estar lá. E é isso. Muito obrigada, viu, Emerson? Boa sorte aí. Obrigado. E até a próxima.